Muito bom dia! Bom dia ou boa tarde aí agora, né? Ou boa noite. Antes então de você continuar assistindo esse vídeo, você vai prometer para mim, claro que você vai assistir até o final. Hoje o nosso 23º dia desse propósito maravilhoso, né, que estamos. Então, antes de você continuar, você vai aqui nos comentários e vai colocar qual é o horário que você clicou aqui nessa mensagem. E, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui nesse Instagram ou nesse Facebook, amém? E você vai marcar para mim qual é o horário que você vai estar assistindo, tá bom? Agora aqui, onde eu estou gravando, são 6h33 da manhã. É isso mesmo, 6h33 da manhã. E eu tô passando aqui primeiro de tudo para saber como é que você tá. Você tá bem? Eu espero que você esteja muito bem. Nós estamos em um propósito, se você ainda não sabe, um propósito de fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. Queridos, o melhor ano da sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é esse ano. Agora, se você ainda não sabe como isso vai acontecer, o que fazer para que isso aconteça, eu tenho uma dica para você, para que você venha estar comigo todos os dias. Nós estamos inclusive fazendo no mesmo horário, 6h30 da manhã, esse devocional. O que é isso? É um propósito que nós estamos para que no ano de 2021 a gente venha fazer toda a leitura da Bíblia. E eu sei que se você pegar a Bíblia e dizer assim, não vou ler sozinho, pode deixar que eu já estou fazendo o meu devocional. Isso não é uma praga, porque praga acabou ontem, né? Em Êxodo, as pragas todas acabaram ontem nos capítulos que nós falamos. Mas é bem verdade, queridos, que nós somos meio que desmotivados mesmo quando estamos sozinhos para fazer a leitura sozinha da Bíblia. Nós acabamos nos desmotivando com o tempo, porque um dia a gente deixa de fazer e no outro dia já acumulou a matéria, aí no terceiro é resumindo, daqui a pouco a gente larga a mão. Então nós estamos aqui para um ajudar o outro, fortalecer o outro. E mais do que isso, eu não sei se você também sabe, mas todos os dias, antes de chegar aqui para falar com você, eu já preparo a palavra, né? Essa direção que o Senhor me deu, eu preparo os capítulos daquele cronograma do dia e eu trago um resumo para você dos capítulos. Olha que coisa mais linda, se isso não é uma direção de Deus total na sua vida. Incentivar, encorajar você a conhecer mais de Deus através da revelação já daquela palavra, né? Então esse é o nosso propósito, tá bom? Viver o ano de 2021, melhor ano da nossa vida, com as direções certas, com os conselhos certos, né? Com aqueles conselhos infalíveis, que são os conselhos, a palavra e as direções que vêm de Deus para as nossas vidas, tá bom? Eu não sei você, mas hoje mesmo fazendo o devocional, o Espírito Santo trouxe à minha memória uma coisa muito interessante. Nós estamos no Antigo Testamento ainda, amém, queridos? Hoje nós estamos no 23º dia. No 23º dia, hoje nós vamos começar a partir do capítulo 14, nós vamos do 14 ao capítulo 16 de Êxodo. E sabe, o Senhor me trouxe à memória já os feitos de Jesus, sabe? Quando nós estivermos lá no Novo Testamento, tudo fazendo sentido para você. Porque assim, queridos, hoje nós vivemos numa nova aliança, amém? Nós já vivemos numa nova aliança. Nós aqui estamos falando do Antigo Testamento, a antiga aliança, o tempo da lei. Então hoje, por exemplo, você vai ver que vai falar sobre guardar o sábado, coisas nessa linha, mas também não vai deixar de falar de coisas poderosas, amém? Mas tudo isso vai fazer muito mais sentido para você se você se empenhar e começar a acompanhar mesmo diariamente. Olha, você não precisa estar aqui às 6h30 da manhã, mas você pode determinar um horário no seu dia. O meu propósito e a direção que veio de Deus para eu fazer bem cedo, porque antes eu estava fazendo à noite, mas a direção que veio para fazer bem cedinho é porque você vai se programar durante o seu dia algum horário. 8, 9, 10, meio-dia, hora do seu almoço do trabalho, quando você chegar do seu trabalho. Enfim, a hora que ficar bom para você, ou seja, para você não ter desculpa. Mas você precisa determinar um horário para que você também crie o hábito, queridos. Nós somos seres humanos que precisamos criar hábitos, né? Às vezes a gente come mal e para a gente criar um hábito de comer bem é mais do que 1, 2 dias só. A gente precisa realmente se esforçar e fazer aquilo dali 2, 3 dias, uma semana, 7 dias e assim vai, 15, 21, pronto, daqui a pouco se transformou em um hábito. Então nós, por exemplo, nós já estamos no 23º dia, então já pegamos o hábito. Então se você ainda não pegou firme nisso, eu quero muito encorajar você, queridos, como eu disse em um dos vídeos que está aqui no feed,
O meu propósito é levar você comigo para viver o sobrenatural de Deus nesse ano. Queridos, é real, viu? É real, essa palavra ela é poderosa. O Senhor é real, Deus é real e Ele quer se manifestar para você, mas é necessário que você o conheça. É necessário que você tenha conhecimento de quem Deus é, porque senão, como vai acontecer o sobrenatural, as manifestações, né, do Espírito, por exemplo, do Espírito Santo na sua vida, se você não sabe quem Ele é, se você não tem o conhecimento, se você não sabe por que receber Jesus, para que batizar, se você está entendendo? Então, o nosso objetivo, só para que você entenda, né, o meu objetivo, o nosso objetivo, para que você pegue junto nessa visão, é para que você venha ter a revelação e o conhecimento de quem Deus é, o propósito dele na sua vida, o que é que você está fazendo nessa terra, o que é, né? Então tudo isso você vai descobrir através da leitura da palavra, você vai descobrir seu chamado. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre também Miriam, que Miriam era uma profetisa. Meu Deus, e o que é ser uma profetisa? O que é ser um profeta? O que é ser um mestre? O que é ser um pastor? O que é ser um apóstolo? Tudo isso nós vamos passar no decorrer desses dias, né? Até o dia 31 de dezembro falando sobre isso. Então você vai saber tudo, você vai descobrir tudo, porque está tudo na palavra. E essa palavra, queridos, como eu já disse, é uma palavra viva e eficaz. É uma palavra que tem cura para você, é uma palavra que tem libertação para você. É uma palavra que vai fazer você entender que o Senhor tem pensamentos de paz a seu respeito, planos de te fazer prosperar, planos de te fazer ir bem em todas as coisas. Acredite, mas para que você viva isso, você precisa conhecer a palavra, amém? Então eu tô vindo para cá, porque eu estou em 2 câmeras, amém? Não, se você ainda não colocou o horário que você está assistindo, coloca aqui nos comentários qual é o horário que você está assistindo essa mensagem, deixa aí pra gente ir se programando e fazendo tudo certinho aqui para facilitar tudo para você com relação aos horários, tá bom? Maiara, eu não sei onde está o cronograma, para te falar a verdade, é a primeira vez que eu tô assistindo o vídeo, então o que você vai fazer? Nós começamos esse propósito, queridos, no comecinho desse ano de 2021, então tem lá, hoje é o 23º dia, quase não sai, 23º dia, então já temos 23 vídeos e cada um desses vídeos tem lá o capítulo que nós estamos lendo, amém? Então, acompanhe, tem também um cronograma que tem todos os dias o que é para ler, como eu disse, hoje 23º dia, capítulo 14 ao 16, e assim você vai acompanhando, não deixa para trás, ainda dá tempo de você acompanhar, estamos no 2º livro ainda da Bíblia, são 66, então você ainda é capaz de nos acompanhar e nós pegarmos juntos nessa visão para fazer de 2021 o melhor ano da sua vida, tá bom? Então vamos lá? Ontem nós paramos dizendo, queridos, no capítulo 13 de Êxodo, paramos dizendo que o Senhor, então, levou o povo, né, tirou o povo do Egito, e ali, queridos, o Senhor era com ele, de dia e de noite tinha uma coluna de fogo e uma nuvem para poder ajudá-los ali nessa caminhada, amém? Foi assim que nós terminamos, você lembra? A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite, e a palavra diz que nunca, nunca, nunca se afastavam do povo de Israel. Terminamos assim, não foi? Então vamos lá, no capítulo 14 hoje, queridos, a palavra já começa dizendo assim, outra coisa importante, só para que você saiba. Então aqui está o resuminho. Eu aconselho sempre, quando você for fazer a leitura da palavra, você pegar um caderninho e fazer um resumo. Faz um resumo daquilo que o Senhor mais ministrou ao teu coração. No meu caso, eu faço um resumaço daquilo que Deus disse de maneira simplificada para fazer todo sentido para você, tá bom? Então tá, vamos lá. No capítulo 14, então, começa dizendo o seguinte. Então o Senhor ordena que o povo acampe à beira-mar, perto de Piarote, em frente a Baal-Zefron. Então Faraó pensou o seguinte, pensa aí, ele pensou que o povo estava sem rumo, mas você lembra que quando Moisés foi falar com Faraó, a ideia era só para o povo ir prestar culto ao Senhor, você lembra? Vocês lembram disso? Não era para libertar o povo, tipo, para sempre, né? A ideia era só para liberar o povo para ir prestar culto. Então, quando Faraó viu essa ocasião aqui, ele já perto da beira-mar aqui, ele pensou que o povo estava sem rumo, estava perdido. Então o Senhor, a palavra diz isso, o Senhor endureceu o coração de Faraó e Faraó começou a perseguir o povo, os israelitas, começou a perseguir o povo. O Senhor, ele tinha um propósito com tudo isso. Quando ele fez isso novamente com Faraó, olha o que ele pensou, eu vou ser glorificado no meio dos egípcios, assim todos vão saber que eu sou o Senhor. E os israelitas
também fizeram saber tudo, né? O Senhor fez os israelitas saberem desse plano do Senhor. Ok. Então disse o seguinte, ó, Faraó e seus oficiais ficam sabendo que eles estão fugindo. Foi o que diz a palavra. Então eles pensam o seguinte, como fomos deixar que Israel parasse de nos servir? Não, acho que você não entendeu. Vou explicar. O Senhor então fez com que Faraó pensasse o seguinte, ele começou a endurecer o coração e fez com que ele pensasse o seguinte, rapaz, como é que a gente foi deixar o povo sair daqui um dia que a gente estava com a cabeça? Não faz sentido. Vamos atrás desse povo. Aí diz aqui a palavra que Faraó então já se apressou, mandou preparar a carruagem, não somente ele, como todos os oficiais que ele tinha, né? A palavra vai nos dizer que ele diz que eram mais de 600 carruagens, né, ali que foram preparadas, e eles foram em busca, perseguindo o povo de Israel, né, para trazê-lo de volta. E o povo de Israel estava lá na sua marcha vitoriosa, né, firme, forte, tranquilo, e eles foram, queridos, foram atrás do povo. A palavra diz, queridos, que todas as forças armadas do Egito foram em busca, né, foram em perseguição do povo, até que os alcançaram em frente ao mar de Baal-Zefron, que foi o que nós falamos agora há pouco. Queridos, os israelitas, quando avistaram Faraó e seus exércitos chegando, se apavoraram e começaram a aclamar o Senhor. Começaram também a reclamar, viu? Eu marquei aqui só hoje quantas vezes esse povo reclamou, o povo que reclamava, misericórdia, o povo reclamava. Eu não sei, será que a gente vive tempos assim, gente, onde o povo reclama muito? O que você acha, hein? Você acha que o povo hoje em dia, você é uma pessoa que reclama muito? Tá. Então vamos lá, vamos continuar fazendo a leitura. Então, queridos, eles se apavoraram, diz a palavra, começaram a clamar pelo Senhor e também começaram a murmurar com Moisés. Olha só o que eles disseram para Moisés no versículo 11, eu marquei aqui, ó. Versículo 11 do capítulo 14, ó. Moisés, olha só, para morrer dessa forma no deserto, seria melhor nós termos ficado no Egito. Ou você acha que lá não existem túmulos para nós? Por que você fez isso conosco, fazendo-nos sair do Egito? Lembra do que dizíamos lá no Egito? Pois nós dizíamos assim para você, deixe-nos em paz, trabalharemos para os egípcios. Melhor viver como escravos no Egito, né? Do que morrer no deserto. Olha que povo osso duro de roer, gente. Pois é, mas calma que não acabou por aí não, ok? Então foi isso que eles disseram aqui para Moisés, né? E Moisés responde o seguinte, calma, não tenham medo, calma, não tenham medo, né? Ainda hoje vocês verão o que o Senhor irá fazer. O Senhor irá lutar por vocês. Portanto, parem de reclamar. Vai ser hoje, amém? Queridos, e algo muito interessante acontece aqui no do versículo 15 ao 18, porque o Senhor disse algo a Moisés. Ele disse o seguinte, por que você está clamando a mim, Moisés? Porque diga ao povo que marche, manda o povo ir para frente. Quanto a você, estenda sua vara sobre o mar e as águas se dividirão. Observação aqui para você. Lembra que eles estavam em frente ao mar? Ok. A beira-mar foi isso que a gente falou no início aqui do capítulo. Então, queridos, quando ele estendeu a vara, né, o Senhor estava dizendo para ele que o caminho iria se abrir, os israelitas iriam passar pisando em terra seca. E o Senhor continuou dizendo, ó, eu porém, endurecerei o coração dos egípcios, para que queiram atravessar também. E eu serei glorificado com a derrota de Faraó e com todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros e guerras e os seus cavaleiros. Eita, Deus maravilhoso. Pois é, querido, foi assim. Aí, querido, sabe como é que continua? O anjo do Senhor, então, que estava à frente do povo de Israel, passou a ficar atrás, né, diz a palavra. Por quê? Porque a ideia era separar o povo israelita dos egípcios que estavam em perseguição a eles, né? Só que essa divisão deixou os egípcios na escuridão. Eles não estavam muito sabendo para onde estavam indo, mas estavam em perseguição, seguindo os israelitas ali, diz a palavra a noite toda. Moisés, então, queridos, tocou nas águas, né? Diz a palavra, que aqui no versículo 15 ao 18 que nós lemos, foi a ordem que o Senhor deu a eles, né? Aqui continua dizendo que eles então continuavam seguindo e que quando então se depararam mesmo ali bem de frente ao mar, no sentido de atravessá-lo, Moisés toca nas águas, as águas se separam, né? Lado direito, lado esquerdo, e ali eles vão avançando, queridos. A palavra diz aqui, ó, a noite inteira soprou um vento, né? Onde separou lado direito e lado esquerdo, e eles puderam atravessar, querido, entre duas paredes de água. Olha que maravilhoso isso.
Pois é, só que aí sabe o que aconteceu? O faraó, ele continuou vindo com o seu exército, foram atrás deles, né? Mas no meio do caminho, a palavra do Senhor nos diz, no meio do caminho, o Senhor causou uma grande confusão entre eles, uma grande confusão. As rodas das suas carruagens começaram a emperrar, a ponto que eles não conseguiam arrumar e eles ficaram perturbados, viu? Os egípcios ficaram assim, eles chegaram a uma conclusão, para falar a verdade. Eles chegaram a uma conclusão dizendo o seguinte: olha, é bem certo que Deus está contra nós, né? E está a favor dos israelitas. Então, sabe o que eles pensaram? Vamos fugir daqui. Os egípcios pensaram assim, vamos fugir. Só que, queridos, já era bem tarde, né? A palavra do Senhor nos diz também que os israelitas, então, já haviam chegado do outro lado e o Senhor mandou Moisés tocar novamente nas águas e as águas se fecharam, queridos. E, claro, o mar voltou ao normal. Os egípcios foram afogados, a palavra diz, porque o Senhor os afogou, né? E todo aquele exército morreu, não escapou ninguém. Então os israelitas perceberam o grande poder de Deus e passaram a confiar em Deus e em seu servo Moisés. Que coisa linda, não é? Muito lindo isso aqui. Então, assim termina o capítulo 14. Vamos pro 15, só falta o 15 e o 16. Fica firme aí, vamos lá. Então, no capítulo 15, já começa dizendo o seguinte: Moisés e os israelitas ficaram tão alegres, tão felizes, que eles começam a cantar um hino ao Senhor, queridos. E todo o texto praticamente, quase todo o capítulo, né? Do versículo 1 ao 19, o povo está ali exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, se alegrando, cantando, né? Sobre os feitos do Senhor. Eu até marquei aqui o versículo 11 e 13, que eu achei poderoso. Ele é todo muito lindo, você vai ler ele inteiro, mas eu marquei esses pontos aqui, o versículo 11 ao 13, que diz assim, ó: quem entre os deuses é semelhante ao Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é majestoso em santidade? Quem é terrível em feitos gloriosos? Quem realiza maravilhas como o Senhor? O Senhor estendeu a sua mão direita e a terra os engoliu, falando dos egípcios, né? Por causa do seu amor, guiou o povo que libertou. Com o seu poder, conduziu o seu povo ao lugar santo que escolheu para morar. Ai, gente, e todo ele é muito lindo, amém? Então eu parei até aqui e vou continuar dizendo com vocês aqui, ó, sobre no versículo 20, que também vai dizer que Miriam, lembra? No início do vídeo agora eu falei para vocês, Miriam, a profetisa, que era irmã de Arão, ela então tomou tamborins e ele começou a dançar e a cantar e as mulheres começaram a acompanhar ela. Queridos, ela cantava e dizia o seguinte: cantem ao Senhor, porque ele triunfou maravilhosamente, lançou no mar os cavalos e os cavaleiros. Olha que lindo, queridos. Ali o pessoal estava muito alegre com tudo aquilo, né? E a palavra diz, queridos, para finalizar já o capítulo 15, que Moisés então conduziu o povo ao Mar Vermelho, né, para o deserto de Sur. Andaram 3 dias, não encontraram água. E aí, queridos, quando eles chegaram em Mara, Mara significa água amarga, eles encontraram uma água, mas era amarga, não conseguiram beber. E adivinha o que aconteceu? O povo reclamou. O povo reclamou. Diz a palavra que o povo começou a murmurar, dizendo: o que nós vamos beber agora? O que nós vamos beber? E aí do versículo 25, versículo 26, eu marquei aqui também, olha o que eles falaram então, que eles começaram a reclamar e Moisés clamou ao povo, clamou ao Senhor. E o Senhor disse o seguinte para Moisés, né? Mostrou um arbusto e naquele arbusto tinha uma água muito boa, ok. Só que no versículo 26 diz o seguinte, presta bem atenção agora o que Deus falou com eles, queridos, porque Deus em todo o tempo está falando com o seu povo, amém? E olha o que a ressalva importante que o Senhor falou com eles. Se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que for correto aos seus olhos, e se guardarem os seus mandamentos e obedecerem todos os seus estatutos, eu não deixarei que vocês sofram nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios. Eu sou o Senhor que te saro, eu sou o Senhor que os cura, né? Dependendo da sua versão aí, queridos. Então, os israelitas nesse momento, queridos, foram embora, né? Chegando em Elim, e começaram a acampar ali. E a palavra do Senhor termina dizendo que ali onde eles acamparam havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Então assim, eu só queria chamar a sua atenção aqui, que nós já vamos para o último capítulo, hoje está muito rápido também, é que o Senhor falou para eles, olha, mais uma vez eu quero ler com você o versículo 26, se vocês derem atenção à voz do Senhor, se vocês derem atenção à minha voz, fizerem tudo que for correto aos meus olhos, guardarem os meus mandamentos, obedecerem ao que eu estou dizendo para vocês, eu não vou deixar que nada aconteça com vocês, nenhuma das doenças que foram lançadas no Egito, né? Fica firme aí sobre obediência, tá? Então vamos pro capítulo 16.
Capítulo 16, então, começa dizendo, eles estavam em Elim, lembra? Eles então partiram de Elim, foram para Sim, que era uma cidade que ficava entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram lá, queridos, no 15º dia do segundo mês, que haviam saído do Egito. 15º dia do segundo mês que haviam saído do Egito. O povo reclamou a Moisés e Arão. De novo, o povo está reclamando de novo, meu irmão. De novo, minha irmã. Eles estão reclamando de novo. E eles estão dizendo o seguinte agora para Arão e para Moisés. Olha, seria bem melhor se a gente tivesse morrido no deserto. Porque lá, olha só o pensamento desse povo. Olha que povo, que povo. Pois é. Eles falaram o seguinte, que eles tinham levado... que Moisés e Arão tinham levado eles para o deserto para poder matá-los ali de fome. Eles falaram isso para Moisés e para Arão, porque lá no Egito, pelo menos, eles tinham pão à vontade e carne à vontade. E ali, queridos, olha o que o Senhor diz a Moisés no versículo 4 e 5 do capítulo 16. Nessa situação, disse o Senhor a Moisés, vou fazer chover pão do céu, e o povo deverá sair todas as manhãs para recolher pão suficiente para cada dia. Vou provar ao meu povo. Quero ver se segue ou não as minhas ordens. Então ele disse o que? Eu vou provar ao meu povo para ver se eles vão seguir, ou seja, vão obedecer ao que eu estou dizendo a eles. E só no 6º dia da semana que eles vão colher dobrado. Por quê? Porque você vai saber daqui a pouco o motivo. Então, querido, a palavra do Senhor continua dizendo que Moisés e Arão então convocam a todos, dizem a eles que ao entardecer eles vão saber que foi o Senhor quem os tirou do Egito, né? E também logo cedo eles vão saber sobre a glória do Senhor através de outra demonstração, que era o maná que ia cair do céu, né? E aí continua dizendo o seguinte, o Senhor ouviu as suas queixas. No versículo 11 diz assim, ouvi as queixas dos israelitas, o Senhor dizendo para Moisés, diga a eles, ao entardecer vocês vão comer carne e de manhã se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ai, que coisa linda, Deus supridor, amém. Queridos, amém. Então o que acontece? De fato apareceram muitas cordizes, né, diz a palavra, ao entardecer, e pela manhã sempre vinha o maná, o pão, né, queridos, conforme o Senhor já havia falado para que todos comerem. O Senhor ordenou, lembra, que eles comessem para cada dia, eles pegassem a porção de cada dia. Na verdade, cada chefe de família, a palavra diz exatamente esse termo, tá bom? O chefe de família iria lá recolher o suficiente para sua família, que a ideia aqui seria uma tigela para cada pessoa por dia, tá bom? E Moisés ainda os alertou dizendo, não deixe nenhuma sobra para o dia seguinte. Mas alguns, queridos, não deram ouvidos e guardaram para o dia seguinte. E sabe o que a palavra diz que aconteceu? A comida criou bicho e ficou com um cheiro terrível. E Moisés ficou muito irado com o povo. Afinal, poxa, Deus tinha falado, Moisés já tinha falado também e o povo ainda estava teimando. Ok. Queridos, então lembra que só no 6º dia eles podiam pegar 2 tigelas. Por que a palavra diz isso? Eu vou ler agora com você o versículo 24 ao 30. Já estamos finalizando. Fica firme aí que você vai saber por que agora, né? Mas eu já vou adiantar para você aqui que o 6º dia, o 7º dia seria o sábado. Então aqui na época da lei eles tinham que guardar o sábado. Lembra daquilo que o Senhor falou com eles quando tiraram eles do Egito? Pois é. Então eu marquei aqui com você versículos 24 ao 30, onde diz o seguinte, do capítulo 16. E eles guardaram até a manhã seguinte. Deixa eu só ver aqui. Não, esse aqui a gente já falou, que foi sobre essa questão deles não guardarem, né? Aqui, versículo 27, né? Disse então que alguns deles teimaram, né, sobre essa questão, mas o Senhor disse a Moisés. Olha só o que o Senhor disse a Moisés. Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Por quê? Porque o povo estava teimando e guardando alimento que não era para guardar. Eu separei o 7º dia para descanso do meu povo. Por isso eu dou maná para vocês 2 dias no 6º dia para toda a semana. Então o povo aprendeu a descansar no 7º dia, queridos. Mas antes disso aí acontecer, eu vou falar uma coisa para vocês. Foi desafiador. Por quê? Porque o povo estava realmente desobedecendo a Deus, queridos, inseguros, né? Não estavam confiando naquilo que o Senhor falou. E ali, queridos, a palavra diz que o povo deu o nome de maná ao pão, né? Ao pão que vinha do céu. E esse pão tinha gosto de bolo de mel. Achei fantástico isso, maravilhoso, né? E finalizamos assim o capítulo 16
o Senhor dizendo para eles separarem também uma tigela, a palavra diz isso, né? E Moisés ordenou a Arão que fizesse isso, uma tigela maior, para que eles colocassem um vaso. E esse vaso ia ser colocado diante do Senhor, junto com as tábuas da aliança, para que os descendentes dos israelitas, né, no futuro soubessem que o Senhor havia livrado eles do deserto, né? Havia tirado eles de lá. E os israelitas, queridos, comeram maná durante 40 anos, até que eles chegaram à fronteira de Canaã, onde eram terras habitáveis. Pois é, assim hoje nós terminamos o nosso devocional, capítulos 14 ao 16. Eu espero que você tenha ficado firme aí até o final. Eu espero que hoje você possa fazer do seu dia um dia sem reclamações, que você não se pareça com os israelitas, amém? Ou seja, quando tudo vai bem, você tá cantando hinos ao Senhor, mas daqui a pouco alguma coisa saiu das suas expectativas, daquilo que você planejou, você já começa a murmurar e reclamar. Não faça isso, tá bom? Nós percebemos aqui que desde o Antigo Testamento, da Antiga Aliança, isso é algo que não agrada ao Senhor. Hoje eu posso te encorajar, confia no Senhor, independente do que as circunstâncias à tua volta estiverem falando, tá bom? Faça a leitura da sua Bíblia, o Senhor também vai ministrar o teu coração e você vai crescer muito nesse ano. Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos amanhã, que horas mesmo? Nós vamos ver 6h30 da manhã. Se você quiser vir aqui, eu estarei aqui 6h30 da manhã no Facebook às 7 horas da manhã. Se não, queridos, o melhor horário que ficar para você, o mais importante é você receber essa ministração poderosa para o seu coração, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.